Salve, salve, criaturas. Certinho? Então, vamos começando aqui com mais um Dark Vlog. Eu sei que andei meio sumido nos vlogs da vida, mas é que às vezes o assunto não vem à cabeça, às vezes a vida atropela a gente vai seguindo e sabe como é que é, né? Temos que dar prioridades à nossa vida, né? Infelizmente o Darkgate ele não é a principal fonte de renda, então temos que priorizar outras coisas. E por conta disso, né, veio esse assunto que eu vou tratar agora nesse vlog. Então vai ser um vlog daqueles polêmicos, né, que provavelmente vai fazer o canal perder mais alguns inscritos. Então, se você tá interessado em saber mais sobre o Darkgate, que é esse canal que fala sobre RPG, sobre toda essa parte que envolve, toda essa constelação que envolve o RPG, se inscreva aqui no canal, né, curta, compartilhe, né, apoie, temos até vários, tem um link aqui do nosso Pix, se quiser apoiar o canal, ajudar o canal, é com você mesmo, a decisão é sua. Então, com essa coisa toda, me veio. Eu estava vendo uma entrevista antiga, do Alan Moore, né? Fez o ótimo, fez vários quadrinhos fantásticos, né? Falando sobre a infantilização dos adultos. De como essa geração Z, essa geração agora, se tornaram crianças grandes, né? Que o fato de você gostar dessa coisa de super-herói, adultos que vão para ver filmes de super-herói, aquela coisa toda, e o quanto isso é perigoso para um crescimento fascista, blá blá blá. Aí começa todo um papo político, que eu não vou entrar aqui agora. Já entrei uma vez no papo político e aí perdi mais inscritos, então, por enquanto, sem política. Por enquanto, sem política. Então, essa infantilização, né, eu fiquei pensando nisso. Eu fico vendo alguns. Deixa eu abaixar um pouco essa câmera. Aí. Eu fico vendo alguns canais de RPG, né? Fico vendo vários, na verdade, canais de RPG. E começo de um tempo para cá, eu comecei a prestar atenção nas histórias, né, desses canais de RPG. Isso já faz um tempo, tá? Que eu fico prestando atenção nessas histórias dos canais de RPG. E para minha surpresa, né? Só que não, a maioria deles aborda temas, como direi, simples, temas sem muita pretensão de ir para lugar nenhum. Tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, eu vejo jogos de D&D que poderiam muito bem explorar várias temáticas interessantes, né, com reinos e coisas do gênero, né, temas às vezes delicados, né, vida após morte, ou então, sabe, tiranias e coisas assim. E muitas vezes eles preferem abordar temas, sabe, tem um kobold dançando em cima da mesa do bar, bebendo. Olha que legal, olha que divertido. E aí eu fico pensando assim, cara, são um monte de pessoas de mais ou menos de 20 a 30 anos, pessoas realmente sabe, se divertindo e rindo de um kobold dançando sobre a mesa de uma taverna. Aí tu fala, não, isso é um fato. Porque, veja bem, eu também falo muita besteira, tá? Quem vê os jogos aqui do Darkgate sabe que a gente
fala merda e se diverte com umas baboseiras sem tamanho. E aí vem a segunda parte, e aí daqui a pouco eles estão se divertindo, rindo, sei lá, do peido que o dragão deu. Aí daqui a pouco eles estão se divertindo com, sei lá, o nome de um NPC. Aqui Pinto do Rego é o nome do meu personagem, e todo mundo ri, aquelas piadas quinta série. E aí acaba o jogo. E ninguém aborda nada ali de interessante. Tá? E eu comecei a ver também esses jogos de terror, né? RPG de terror. Também não aborda muita coisa. Fica uma coisa meio que só o monstro por monstro. Você vai desvendar o enigma e vai chegar no monstro e... ok? Seria basicamente um filme do Jason, um filme do Fred Krueger, sabe? É o monstro pelo monstro, mas nada que... Mesmo assim, esse filme de vez em quando eles abordam certas coisas. Se você for parar pra pensar, o filme de Slash, que é o do Jason, né, tinha uma coisa ali da sexualidade jovem, né, que era oprimida, né, e o Jason é essa opressão sobre a sexualidade de jovens, por isso que geralmente os jovens querem transar e o Jason vem para acabar com a porra toda. Mas aí é uma análise mais profunda da situação. Mas não é fato aqui a gente falar de RPG em si, né? E eu vejo jogos como Vampiro à Máscara, né, que são jogos feitos para terror pessoal, no qual o terror pessoal ele não existe. Até mesmo por parte dos jogadores. Tá? O jogador ele põe no histórico dele que a família dele morreu e ele por si só arrasa com milhares de famílias por aí, não tem culpa nenhuma, não tem um porquê, ele não expressa toda aquela coisa dele. É claro, eu não quero que nenhum jogador seja um psicólogo, um sociólogo ou whatever, né? Uma coisa especializada, não é isso que eu estou falando. Mas não há nem a abordagem, não arranha nem a superfície da temática. Eu me lembro quando eu fiz o Dark Gate, né, RPG terror, eu falei, cara, eu vou tentar abordar temáticas que ninguém aborda. Então nos jogos você vai ver coisas que às vezes não pegam muito bem, tá? Mas é abordado. Tá? Por exemplo, no jogo que eu tenho agora de Vampiro à Máscara, estou lidando com vampiros que habitavam aquela região desde 1100 e pouco, 1120. Será que a cabeça desse cara ele vai ser igual a um cara de 1970? Não vai. Esse cara, ele passou um período, ele ganhou, muitos personagens ali ganharam dinheiro com escravidão. Ficaram ricos com escravidão. Esse cara, ele vai querer bancar de bom moço? Vale a pena ajudar um cara que ganhou toda a sua fortuna e todo o seu crédito com essas coisas? Que é errado. Mas na cabeça dele, porque em 1500, em 1400, 1300, isso era legalizado. De repente, na cabeça do cara, alguém chegou e falou que não é mais. Nós mortais aqui, né? Quando uma lei muda pra gente, pô, a gente já tem dificuldade para assimilar aquela lei, né? Aquela mudança de sociedade, de paradigma de sociedade. E o vampiro então vai ser muito pior para ele. São quase 500 anos
de diferença do que ele viveu e do que ele vive agora. Então ele vai ter toda essa briga entre essa humanidade que ele quer preservar, mas como ele vai preservar essa humanidade se ele por si só era um escravocrata, filha da puta? Essas coisas não são muito abordadas no RPG. Que eu acho que as pessoas fogem, preferem uma coisa infantil no RPG. E às vezes eu entendo certos canais, tá, em fazer isso, porque realmente, se você faz uma coisa infantil no seu RPG, o público vai ser muito maior. Tá? Você vai ter, criançada dos 14 até os 16 anos ali, amarradão, entendeu? Vendo o kobold dançar sobre a mesa da taverna e rindo. Mas chega uma hora que eu sinto, tá, como um senhor quase, né, que o RPG tá na hora dele começar a dar uma mudada, sabe? E assim, legal, me diverti muito falando besteira, já ri muito com o kobold dançando sobre a mesa, mas agora eu tenho quase 50 anos. Vamos começar a abordar umas coisas mais interessantes na nossa mesa? Vamos começar a abordar, de repente, sistemas políticos, como eu fiz no Vampiro 74, na qual eu mostro, né, eu pego alguns relatos da época, da ditadura de Salazar, certas coisas que aconteceram, e mostrar como naquela época as coisas eram diferentes, na qual a mulher tinha direito, mas nem tanto, onde o negro tinha direito, mas nem tanto. Vamos começar a abordar esses temas através de um jogo, né, algo que é divertido pra gente, mas que também pode nos trazer alguma coisa a mais, né? Pode trazer uma bagagem a mais, junto com a diversão. Que é o que acontecia como faziam os antigos astecas, que era ler um livro. Você lia um livro, se divertia e ainda aprendia algo com isso. E eu sinto que o RPG tem esse potencial de lhe ensinar alguma coisa, e nós estamos desperdiçando esse potencial de ensinar alguma coisa vendo kobolds dançando numa taverna, sabe? Enquanto homens de 30, 35 anos ficam rindo disso. É legal, é divertido fazer essas bobeiras? Sim. Mas quando o jogo ele se baseia inteiramente nisso, é porque algo está errado. Então é quando eu acho que o RPG ele perde um pouco do potencial que ele poderia alcançar, e ele regride, para coisa do bobeirão. E eu acho que isso tem muito a ver com essas matérias, que eu vi algumas matérias de alguns sobre uma geração que se recusa a crescer, se recusa a assumir uma postura de um adulto. Porque adulto é chato. Adulto é chato pra caralho. Você vê, né? Chato pra caralho. Né? Pagar boleto, pagar não sei o que, pensar direita, extrema direita, extrema esquerda, pensar, política, o que vai acontecer na Ucrânia. Putz, isso aí é um porre. E muitas vezes o jogador de RPG, ele quer fugir de tudo isso no RPG. E aí ele se blinda naquele mundinho dele de fantasia, E por muitas vezes eu também já me vi fazendo isso. Mas de um tempo pra cá eu andei pensando se essa
parte do RPG também não poderia ser um complemento disso. Como fazer um RPG? Porque tu não fala de RPG adulto, mas o que é um RPG adulto? O que é um RPG para pessoas de mais de 30 anos? É um filme do Godard? Não sei. Entendeu? É uma peça de teatro? É um Shakespeare? Não sei. Mas eu acredito que possa chegar a um consenso de você conseguir se divertir e conseguir pensar também na sua vida adulta nesse ponto. Vamos pegar esse exemplo que eu estava pegando dos vampiros de 74, né? Que se passa numa ditadura militar. Tem coisas ali que nós podemos pensar como elaborar, como fazer. Né? Por exemplo, de liberdade, a falta de liberdade, como os jogadores eles ficam se esquivando dessa falta de liberdade que eles não têm, né? Essa liberdade que eles não têm ali naquele momento do jogo, entendeu? Como um jogador, né? Que ele é negro, o Saulo, que, né? Salve Saulo, que naquela época em Portugal, e no Brasil também, né? Mas em Portugal os negros eram vistos como algo ruim, até porque eles estavam em guerra com as colônias deles na África. Então o negro era muito visto como inimigo daquela região, né? E como é que eu posso ignorar isso num jogo de RPG? Não posso. Isso é uma coisa que aconteceu e que acontece até hoje. E eu acho que isso pode ser muito, durante aquela diversão que a gente jogando, falando besteira e etc., trazer isso à tona de uma forma mais consciente, para que possamos refletir como adultos sobre o que aconteceu e o que pode acontecer. E eu já vi também muitos grupos de RPG, até grupos grandinhos, tá? Canais grandes, canais meio que se desfazendo, meio RPG adulto, RPG de adulto é coisa, vampiro amar, fazendo, sabe, brincadeiras assim, né? Pelo tipo de brincadeira você já vê a cabeça da pessoa, né? Porque você perde a capacidade de raciocinar certas coisas. Por exemplo, um jogo que eu joguei foi até com a Mary, que foi Caçadores Caçados. Nessa época o canal não estava ativo, foi um jogo solo, que foi em 1890, uma coisa assim, que a personagem da Mary, ela começou a se envolver com o pessoal do sufrágio feminino daquela época, porque a mulher não tinha direito a voto, a mulher não tinha direito a nada. Inclusive ela teve que casar com um marido de fachada para que ela pudesse tomar conta do seu dinheiro, porque a mulher não tinha direito nem a controlar o seu dinheiro. No momento que ela se casava, o dinheiro era do marido, não dela. Os bens não eram dela, eram do marido. Então, se o marido casasse, 2 dias depois ele mandasse ela embora, ele levava todo o dinheiro da mulher. E eu joguei com ela, na qual ela tinha que ser a heroína da história, que é um jogo de RPG, mas ela teve que conviver também com essas coisas dentro do jogo. E viver essas coisas dentro do jogo, eu achei que era importante, até para perceber o como era difícil a vida da mulher naquela época, e o quanto nós evoluímos hoje, e o quanto nós vamos evoluir no futuro. Pelo menos espero, né? Apesar que hoje em dia a coisa tá esquisita, mas eu espero que evolua mais.
como aquela guerra, como aquele sufrágio, aquilo que foi importante na época, né, trazendo elementos muito importantes. NPCs, cara, tinha NPC ali que odiava fazer aquele NPC. Tá? Não pense que tem NPCs ali que eu gosto, tem NPC que eu detesto fazer. Esses NPCs que eu fazia naquele jogo, tinha alguns que eu odiava fazer aqueles NPCs. Eu ficava doido pra que a personagem da Mary desse umas porradas naquele cara. Porque o cara merecia muita porrada, aquele cara, aquele NPC. Mas ela lidava com certo cuidado, porque, né, a mulher não poderia fazer, então ela usava de artifícios e tal pra sacanear esses caras. Eu acho que isso é uma abordagem que pode ser feita em jogos de RPG, tá? Temáticas como crises econômicas. Uma vez eu fiz um jogo de lobisomem na qual a fábrica, se ela não fosse instalada naquela cidade, o desemprego na cidade ia ser terrível. A cidade estava sem emprego. Mas se instalasse aquela fábrica na cidade, a Gaia iria perder, ia sofrer. Então os garotos tinham que evitar com que a fábrica seja posta ali, naquele local. Então com isso eu deixei uma dúvida ali entre os jogadores, porque se eles fizessem o que eles tinham que fazer como garotos, que era acabar com a UIRM daquela fábrica, eles iriam prejudicar toda uma cidade. E será que esse desemprego e essa fome que iria gerar naquela cidade também não iria alimentar mais a UIRM? Então os jogadores começaram a ter ideias e tentar achar soluções para aquela situação. Né? Falaram com os andarilhos do asfalto para ver se de repente conseguiria fazer uma fábrica sustentável, ou então arrumar uma outra forma de renda para aquela cidade que não seja uma fábrica, de repente ecoturismo. Vê que com isso nós também estamos refletindo sobre a nossa sociedade, que muitas vezes nós partimos para a parte da industrialização, daquela coisa de fábrica, 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 gerar empregos. E às vezes nós temos um ecoturismo que nós podemos explorar aqui do lado. Então são reflexões que a gente faz em jogo que de repente pode nos ajudar em vida. E agora deve ter um monte de gente falando, porra, esse cara tá falando merda, tá viajando. Eu acho que esse cara aí tá, tá deixando o meu RPG muito sério, tá querendo botar política no meu RPG, e blá blá blá, e blá blá blá. Eu acho que agora talvez venha a parte mais complicada, porque eu acho que isso faz parte também dessa infantilização. Por isso que nós não aceitamos pessoas que pensam diferente da gente, que nós não aceitamos quem não pensa igual a gente, que nós, sabe, ficamos nessa briga, me DC ou Marvel, ou putz, eu gosto mais de D20, eu gosto mais de Vampira Máscara. Sabe, isso não é uma coisa que um adulto faria. Isso é uma coisa que um garoto faria. Rixas, briguinhas, sabe? Você tá falando merda! E começa seu filho da puta e xingar o cara. Eu vejo muita gente no Twitter. Simplesmente xinga porque xinga. Fala mal porque fala mal. E não traz o argumento. Sabe? Não traz o porquê daquilo acontecer. Que isso pra mim é uma coisa de um moleque de 16 anos. Porque eu já tive 16 anos. Não parece, mas eu já tive 16 anos. E era igual. Sabe? Gostava de rock and roll, o resto era uma merda. Tu ouve samba? Isso é uma merda. Bossa nova? Isso é uma merda. Era assim.
Era um pensamento de um moleque de 16 anos. Eu vejo que as pessoas hoje em dia, de 30 até 40 anos, falam isso. É a mesma cabeça. Isso é uma merda, isso é uma merda. Você é de esquerda? Isso é uma merda. Entendeu? Você é de direita? Isso é uma merda. E ninguém conversa. Simplesmente um xinga o outro. E é claro, isso também vai refletir no nosso RPG. Porque ficamos sempre com aquele negócio. Não, RPG é o meu mundinho. Sai realidade do meu mundinho. Ah, deixa eu ficar aqui. Já tive realidade demais por hoje. Eu acho que aí agora entra a minha opinião, né? Muitas vezes o ser adulto é isso, é você encarar a realidade como ela é, mesmo você se divertindo. Mesmo você jogando sua pelada no final de semana, a realidade não deixou de existir, ela continuou ali. Mesmo você lendo a sua revista em quadrinhos, a realidade está ali. Eu acho que a melhor forma de lidar com ela é pensando sobre ela. Aí pode ser uma viagem minha? Pode. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Isso aqui é um vlog na qual eu estou falando meus pensamentos, minhas formas de ver o mundo. As pessoas podem concordar ou não. Né? E isso é o que um adulto faz. Ele olha, vê, analisa, concorda ou não. E não simplesmente chega e fala, é uma merda. Toma no cu. Sabe? E não. E por que você acha que é errado? E a pessoa não tem nem argumento para dizer o porquê que está errado. Porque, como eu disse, eu já tive 16 anos e eu não tinha argumento nenhum. Porque eu só tinha 16 anos, caralho. Eu não tinha vivência, não tinha nada. Cabeça de vento. Pode ser que também seja uma coisa de idade? Pode ser. Pode ser que eu esteja ficando velho? É, também. Também posso estar ficando velho. Velho chato. Rabugento, ranzinza. Pode. Mas eu só refleti sobre isso. Vendo os canais de RPG na internet, comecei a refletir sobre isso. Sobre esse mundo do RPG e como as histórias e a alma do jogo ele é pueril, para ficar mais bonito. Né? É uma alma pueril, uma alma vaga, como um filme de Hollywood, sabe? Ele entretém, mas não passa disso. É como você. É o que eu digo. É a famosa fórmula Marvel. Sabe? Você tem a fórmula RPG, você tem a fórmula Marvel, nós temos a fórmula RPG, na qual você faz um jogo dentro daquela fórmula e ele vai partindo. Por isso D&D talvez seja um dos jogos mais vistos e mais gravados que tem. Porque D&D, para tu fazer a fórmula RPG é fácil. Os aventureiros saem dali, vão andando pelas cidades, conhecendo NPCs que vão dando missões. Essas missões vão levando eles a monstros, que vão matando monstros, que vão conhecendo pessoas, que vão levando a cidades, que vão. E a fórmula D&D vai seguindo. Às vezes o cara quebra um pouco com um NPC ou outro, mas logo depois ele volta para a fórmula D&D porque é a fórmula que faz sucesso. Mas é também a fórmula que cansa depois de um tempo. Por exemplo, eu não vejo filme de super-herói, acho que foi desde que? Acho que Vingadores Ultimato. O último filme que eu vi no cinema. Que eu já tava de saco cheio. Saco cheio. Aí eu comecei a ver o filme de super-herói e falei, cara, é a mesma merda. Sabe? É legal, é divertido. É.
Eu sou o cara que me divirto muito fácil no cinema. Qualquer história, você pode pôr um filme pra mim, eu vou me divertir pra caramba. Tanto que eu não vejo o filme duas vezes. Porque na segunda vez que eu ver, provavelmente eu vou ser chato pra cacete. Eu vou achar um monte de defeito, vou começar a falar um monte de coisa que não. Então eu prefiro ver só uma vez. Então eu me divirto, pronto, acabou, tchau. Não vou. Que na segunda vez que eu for ver, com certeza eu vou achar um monte de merda, um monte de defeito. Vou ser chato pra cacete. Então eu só vejo uma vez o filme. E o RPG eu acho que temos que mudar isso. Temos que começar a dar ao RPG uma nova cara. A cara de quem joga um RPG com 30, 40 anos. É, não dá pra. Eu acho que não tem como. Eu não consigo jogar o RPG como eu jogava quando eu tinha 16 anos. Se eu fosse jogar na mesa com o Marcelo com 16 anos, eu ia dar porrada no Marcelo de 16 anos, tão chato que o Marcelo era. Caralho, Marcelo, tu é um pé no saco. Ô moleque, sabe? Então eu acho que é isso, acho que esse tema é um tema complicado porque público nerd e o público de RPG, né, que é muito próximos, eles são pessoas complicadas, né? Eles não aceitam muito bem um ponto de vista diferente. É complicado. É um público meio complicado. É um público que, por incrível que pareça, não gosta muito de pensar. E aí agora vem o segundo tema polêmico. Né? Por exemplo, os vídeos que eu tenho menos visualização no canal são vídeos como esse, na qual eu falo coisas que não que tem a ver com RPG, mas que fazem a gente pensar. Como o vídeo da PL, que eu li lá a PL e tal. E eu vi que muita gente odiou o vídeo. Desinscreveu do canal, não sei o que, porque eu sou a favor da censura e tal. E eu só queria que as pessoas pensassem, lessem a matéria, lessem o PL e pensassem sobre aquilo. Se aquilo realmente era uma censura ou não. Só que as pessoas não querem. As pessoas querem a coisa mastigada, né? Já cuspida, gurgitada, entregue ali na tua mão para tu só degustar. Então, é isso. Acho que já falei bastante, já falei demais. Já me interromperam várias vezes aqui. É sinal que o vídeo está ficando longo. Então, o que vocês acham? Qual a reflexão que vocês fazem aí sobre esse RPG? Será que eu tô ficando velho? Tô ficando chato? Ou será que tá na hora do RPG ter uma nova cara? Né? Uma nova temática? Não sei. O que vocês acham? Comentem aí no. Quem quiser comentar. Valeu! Até a próxima! Fui!